É sério, a atualização do Windows agora? General, eu não vou conseguir calcular os dados corretos do satélite por 49 minutos. Quanto tempo até a colisão? 11 minutos e 44 segundos. Foda-se a Microsoft! Por que eu mudei pro Linux, eu vou dizer pra vocês. Então, galera, eu tô usando aqui, eu vou mostrar pra vocês o Pop! OS com o ambiente de desktop Cosmic. Ele já divide pra mim, aí conforme eu vou abrindo mais aplicativos, ele vai deixando tudo bem organizado. Num futuro breve pode ser o sistema operacional perfeito. Eu falei, pô, vou testar essa porra. Baixei ali o Pop! OS, botei no notebook e olha, eu fiquei impressionado com a qualidade do sistema operacional. Tudo é muito bonitinho, tudo funciona muito rápido. Pois então tá todo mundo falando do Pop! OS com a nova Cosmic. Olha, vou te contar que esse sistema me deixou esperando ali pelo menos um ano e meio por ele. E quando eu até tinha esquecido dele, pensei que ele nem seria lançado tão cedo, ele saiu do forno. Olá, seja bem-vindo, Hacker aqui. Demorou, mas chegou, demorou pra caramba. Finalmente a equipe da System76, que é a empresa que mantém o Pop! OS, chegou a uma versão mais estável e lançou a versão final da Cosmic escrita em Rust. Essa nova interface que é a primeira revolucionária escrita na era moderna dos desktops e promete entregar uma experiência diferenciada aí nas distros Linux. Bom, eu já tive experiências diferenciadas com Hyper-N. Será que eu terei também com a Cosmic? Vamos lá. Acontece que a System76 está se tornando, digamos que uma Apple do mundo Linux. Eu pensei que a Canonical ia ter esse papel, mas quem está assumindo esse papel é a System76, porque ela já vendia computadores e já vende há alguns anos lá nos Estados Unidos e também para outros lugares do mundo, e aos poucos ela foi adotando ali a sua própria interface gráfica. Primeiro, criou o seu próprio sistema operacional com um GNOME com algumas customizações baseado no Ubuntu, mas com o passar do tempo, quando a Canonical foi tomando algumas decisões ali em torno do Ubuntu que não agradaram a ela e diversos outros distros Linux, eles resolveram criar a sua própria experiência mais amarrada, digamos assim, do usuário, para que eles pudessem customizar melhor, dar recursos, entre outras coisas, já que eles já entregavam o hardware, que tal dar uma experiência ali mais premium para o usuário final. E foi aí que eles começaram a desenvolver a sua própria interface gráfica, que não era mais apenas um GNOME com algumas extensões. Aí nasceu o sonho de desenvolver a Cosmic escrita do zero, escrita na linguagem Rust. Acontece que demorou para chegar, mas chegou. Ano passado eu cheguei a fazer uns vídeos aqui no canal que eu usei o Pop! OS com a Cosmic em alfa e em beta, e eu estava extremamente satisfeito com a interface, com o sistema em si, pois a base do Pop! OS é uma base LTS, tendo um longo suporte a atualizações, por ser baseado no Ubuntu, tendo atualizações aí até 2029, então eu estava animado, pois tudo que eu estava utilizando estava funcionando no sistema, porém, como se tratava de um alfa depois de um beta, algumas atualizações que chegaram com alguns recursos acabaram quebrando algumas coisas do sistema, e isso fez com que eu deixasse o Pop! OS ali naquele momento e fui para outras distros Linux. Mas é normal, era um alfa indo para um beta, normal que você tenta consertar alguma coisa, às vezes acaba estragando, isso é aceitável, um sistema alfa e um sistema beta é para isso que ele serve. Mas será que essa demora valeu a pena? Será que a Cosmic está madura mesmo o suficiente para ser a sua interface padrão, para ser o seu sistema aí, no caso unido com o Pop! OS do seu desktop Linux? E o apoiador do vídeo de hoje é o Synergy. Se você precisa compartilhar teclado e mouse aí entre diversos sistemas, seja Linux, Mac OS ou Windows, essa ferramenta vai te ajudar muito. Lembrando que o Synergy está disponível para as principais distros Linux aí, seja o Ubuntu, Debian, Fedora, Raspberry Pi OS e a grande maioria das distros é em formato Flatpak também, inclusive ARM64 ou para x86. Além, é claro, de Windows e macOS. Portanto, com o Synergy você consegue controlar computadores aí, Windows, macOS e Linux facilmente compartilhando o seu teclado e mouse, facilitando com certeza o seu trabalho aí no dia a dia. Link aí na descrição do vídeo, também no comentário fixado. Voltando aqui às novidades da Cosmic.
Pronto, e assim que a gente loga aqui no Pop! OS, temos essa tela de boas-vindas, onde a gente pode mudar o tamanho da interface e fazer um ajuste de tela. Geralmente, eu faço um pequeno ajuste aqui para 10%, o tamanho da escala já fica ideal aqui para o meu monitor. Mas lógico, se você tem um monitor grande, widescreen, entre outros, você pode mexer aqui também no percentual e fazer o ajuste de escala de acordo aí com o tamanho do seu monitor para ficar com um melhor visual aí para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Vindo aqui em avançar, eu não vou me conectar nenhuma Wi-Fi, que eu estou no computador via cabo. Aqui nós temos a configuração do layout, ele pede de novo para a gente selecionar, então deixa eu selecionar aqui o português do Brasil, tá selecionado aqui, ok, vou vir aqui em avançar, e aqui a cidade mais próxima para o fuso horário, no caso aqui o fuso horário de São Paulo. Vamos clicar aqui e a gente já tem como personalizar de leve a nossa experiência, selecionando entre alguns layouts para a área de trabalho assim que você inicia o sistema. De início aqui eu vou colocar esse Nebula, o Nebula é um pouquinho melhor aqui, vou colocar esse Nebula Dark. Vamos aqui em avançar, a gente pode deixar esse dock na parte inferior dessa maneira, que lembra um pouquinho o estilo do macOS, ou a gente pode colocar tudo em um painel na parte inferior, eliminando o dock na parte superior, né? Mas eu vou deixar esse modo que eu acho mais bonito. Vou vir aqui em avançar. Aqui nós temos a configuração de áreas de trabalho. Ele já está explicando para a gente sobre a questão das áreas de trabalho flutuantes, né? Daqui a pouco eu vou conversar um pouco melhor contigo sobre esse recurso. Esse recurso parece simples, mas no dia a dia pode facilitar muito aí o uso o melhor aproveitamento do nosso monitor e da nossa área de trabalho. Ok, aqui a tecla Super, que a gente consegue lançar aplicativos facilmente. E beleza, eu vou vir aqui em concluir. Esse é o layout básico aqui da área de trabalho do Pop! OS, os recursos básicos utilizando o teclado, né? Essa tela de boas-vindas. Bom, e aqui na área de trabalho, eu tenho uma área de trabalho ativa. Isso significa que clicando com o botão direito do mouse eu posso criar uma nova pasta, né? Eu posso colocar atalhos aqui e depois a gente vai nas configurações do sistema, na parte de aparência, papel de parede, entre outros. Mas eu gosto desse papel de parede que já vem por padrão. Nós temos aqui um calendário centralizado que lembra muito o que vem nas distros com o GNOME Shell, que é uma outra interface aqui das distros Linux. Para você que não conhece as distros Linux, esse layout, esse visual aqui se chama interface gráfica, né? No Windows você só tem aquela interface, no macOS você só tem aquele outro layout. Nas distros Linux, cada distro pode optar por uma interface diferente. Aí nós temos esse layout aqui da Cosmic, que traz alguns recursos visuais que lembram o GNOME Shell, né? Temos o GNOME Shell, temos o KDE Plasma e tem mais algumas outras interfaces como XFCE, Hyperland. Então isso aqui é uma interface gráfica. E aqui nós temos esse dock na parte inferior. Aqui na parte superior, como eu já cliquei aqui, vai mostrar diversas áreas de trabalho, que é um recurso que o Windows traz por padrão também, né? macOS também, mas isso aqui já é antigo das distros Linux. Clicando aqui a gente tem acesso ao que seria um dash de aplicativos, né? Pelo menos no GNOME Shell é chamado dessa forma. E você consegue acessar os aplicativos que estão instalados aqui no sistema, inclusive por pastas, tá? E caso essas pastas não sejam o suficiente, a gente pode clicar aqui e criar uma nova pasta e ir arrastando os programas para a pasta que a gente acabou de criar para organizar melhor aqui o sistema. Aqui é o calendário. Nesse lado de cá, se você tiver uma aplicação rodando em segundo plano, como é o meu caso aqui que estou gravando a tela através do OBS Studio, vai estar um ícone aqui, seja do OBS, do Telegram, entre outras aplicações. Aqui, caso você queira mudar o layout do teclado para o inglês, para digitar um texto ou para algum outro idioma, você consegue facilmente aqui, porque o PTBR é melhor para acentuação e outras coisas em português, mas às vezes você precisa escrever um texto em outro idioma e precisa de recursos que não tem no teclado PTBR. Aqui a parte de acessibilidade, leitor de tela, ampliar a tela, inverter cores, entre outros, né? Você pode clicar aqui e acessar a parte de acessibilidade para facilitar o seu uso, caso você precise de alguma dessas condições. Nós temos aqui, eu já vou voltar nessa parte porque eu preciso falar um pouquinho melhor sobre ela. Aqui a configuração de volume, onde você pode definir a entrada e a saída de volume. Nesse caso eu estou captando o áudio pelo meu microfone e estou com a saída, que são duas caixas de som que eu tenho aqui no computador para ouvir tudo que eu tocar aqui no computador. E
podemos clicar em configurações de som e ter diversas outras configurações, como volume, mais configurações de saída, amplificação além do 100%, entre outros. Aqui a parte de Bluetooth, depois eu tenho que ver onde eu coloquei por aqui, mas eu tenho Bluetooth aqui no computador, que eu estava utilizando as USBs aqui para outra coisa, para outro vídeo. E aqui a parte de configuração de rede. Nesse caso eu não tenho Wi-Fi, eu posso até desativar aqui, pois eu tenho meu IP facilmente demonstrado na parte de conexão de rede, né? Claro, posso clicar aqui também para ter acesso a outras configurações, inclusive definir uma VPN por aqui. Aqui nós temos a parte de notificação, caso você esteja trabalhando em um momento que você não quer ser atrapalhado por notificações, você ativa o Não Perturbe e nenhuma notificação vai te atrapalhar. E aqui a parte de reiniciar, desligar ou suspender a tela. E a gente pode clicar aqui para acessar as configurações do sistema também. Só voltando aqui nessa parte, esse aqui é um grande diferencial. Antes de vir nessa parte, que é um grande diferencial do Pop! OS, eu quero pegar a parte da dock aqui. Ela tem um comportamento que lembra um pouquinho do Mac OS. Por exemplo, eu estou gravando a tela e eu tenho aqui minimizado o OBS Studio. Quando a gente minimiza, ele vem para esse canto. Lógico que a gente consegue personalizar isso também, mas aqui eu tenho essa parte de lançador para digitar e lançar algum aplicativo ou pesquisar por algum arquivo que está aqui no meu sistema. Nós temos essa parte para visualizar as diversas áreas de trabalho. Nós temos aqui a parte de aplicações e nós temos aqui alguns atalhos por Firefox, um gerenciador de arquivos, um editor de textos, um terminal, a loja de aplicativos, que é um ponto muito importante para qualquer sistema que queira ser uma opção ao Windows ou ao macOS, né? E por aí vai. E a parte de configurações do sistema. Agora, voltando aqui nesse pequeno ícone, nós temos uma configuração para essa área de trabalho apenas. E nesse momento, eu tenho um layout aqui, por exemplo, de diversas janelas soltas, como acontece em qualquer sistema operacional, no macOS, no Windows e por aí vai. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o OBS, eu tenho aqui o meu navegador e eu posso distribuir aqui as minhas janelas rapidamente, ou terminal, seja o que for. Mas eu posso definir uma configuração diferente para outra área de trabalho. E foi o que eu defini. E dando o comando super e seta para baixo, eu vou para outra área de trabalho, que está com um layout diferente, que está com um layout de Tile Window Manager. Como assim? Existem algumas interfaces gráficas aqui no Linux que permitem você usar esse layout para organizar melhor o seu desktop, e assim você consegue explorar melhor o seu monitor, dividindo tudo em pequenos quadrantes, né, digamos assim. Dessa maneira você consegue abrir diversas janelas e ir agrupando para o melhor uso. Aí você consegue configurar isso por área de trabalho, quer dizer que na área de trabalho aqui na primeira eu tenho essa configuração solta, na segunda eu tenho essa, e eu ainda posso, na terceira área de trabalho aqui, por exemplo, criar uma outra configuração e juntar essas janelas. Quando eu dou um Super S, ele cria essa questão de aba, e a partir desse momento, toda janela que eu arrastar aqui para cima, ele vai agrupando em abas. Então eu tenho janelas de diversas aplicações diferentes, como se fossem abas aqui. Isso é muito bom para organizar o desktop aí, para a gente explorar o máximo de um monitor grande ou um monitor pequeno que seja. Então nessa área de trabalho eu tenho as janelas como se fossem abas, aqui em cima eu tenho quadrantes, e nessa primeira eu tenho a organização solta de qualquer desktop Linux para que eu possa manejar da maneira que eu quero. Isso aqui é um grande facilitador. E inclusive o Leon do canal Coisa de Nerd ressaltou muito esse recurso aqui, né? Ele chegou a falar, eu fiz até um react sobre isso recentemente. Caso você não tenha visto, vai seguir num card agora na parte final. Então esse é um recurso que chama muita atenção dos novos usuários que estão chegando agora no Pop! OS. Eu acho que essa é a cereja do bolo que atrai o olhar de qualquer novo usuário que olha para esse sistema e fala: caramba, esse sistema tem uma organização de janelas muito interessante, quero testá-lo. Mas não é só de janelas distribuídas que vive uma distribuição Linux, que vive um sistema. Se a gente clicar aqui na loja de aplicativos, temos outra cereja do bolo aqui muito interessante. Por quê? Um sistema não vive sozinho sem programas.
E clicando aqui nós temos acesso a uma variedade enorme de aplicativos, como o Telegram para mensagens, como o Spotify para música, como o Firefox, que já vem por padrão aqui, como o Discord. E lembrando que o Hike Linux também tem um servidor no Discord, caso você não saiba, vai seguir um link aí na descrição desse vídeo para que você possa acessar também. E aqui você encontra diversas aplicações, diversos programas para poder instalar e explorar ao máximo o seu sistema operacional aí, porque um sistema operacional não é nada sem programas, né? Não tem como. Você vai usar um sistema para acessar os recursos que ele tem, para acessar os programas, essa é a verdade. E aqui nós temos diversas abas organizando melhor por trabalho, por desenvolvimento, por educação, por jogos, existem diversos jogos aqui. Mas quanto aos jogos, como eu não jogo, tem um vídeo de um outro criador aqui no YouTube que ele falou muito bem dos jogos. E eu vou deixar, né, o link desse vídeo aí na descrição, caso você queira saber um pouco melhor sobre os jogos aí no Pop! OS, porque eu não jogo, e ele dedicou uma parte do vídeo dele bem grande falando dos jogos, tá? Aqui a parte de áudio e vídeo, rede, internet, e aqui nós temos mini aplicativos que podem ser criados em parceria com a comunidade, né? Nós temos diversos mini aplicativos aqui que funcionam mais ou menos como se fossem os applets do Cinnamon, como se fossem as extensões do Gnome, que vão criando ou colocando recursos aqui adicionais na área de trabalho. Ó. E fora isso, nós temos aqui a parte de instalados, né? Todos os programas que estão instalados aqui no sistema. E nós temos aqui a parte de atualizações. Ainda está carregando, está verificando as atualizações. Voltando aqui na parte de explorar, aqui na parte de feitos para Cosmic, temos alguns aplicativos feitos especialmente pelos desenvolvedores do Pop! OS para explorar melhor a interface, tendo ali um encaixe melhor com um programa que foi escrito para funcionar aqui na Cosmic, escrito em Rust, para funcionar em uma interface escrita em Rust também. Como esse criador de web apps, esse app de tarefas, o próprio player de vídeos aqui da Cosmic, entre outros. Inclusive, quando a gente vai dar um player em algum vídeo aqui no sistema, ele vai instalar o suporte adicional a codecs e plugins, aí ele vai mostrar e te dar a opção ali de você fazer a instalação de codecs e plugins. Dessa maneira é só digitar a sua senha que você já terá instalado aí e vai conseguir assistir seus vídeos numa boa. E aqui nós temos também esse app Tweaks. Esse app, ele é muito interessante para você que gosta de modificar o seu sistema, porque ele vai trazer temas da comunidade para você customizar o Pop! OS. Caso você não esteja entendendo o que eu estou falando, vindo aqui na parte de configuração do sistema, vindo aqui na parte de área de trabalho e vindo aqui em aparência, nós conseguimos mudar o Pop! OS e deixar ele bem mais customizado. Mudar a cor de realce, colocar um azul, colocar um roxo, colocar um verde. A gente consegue customizar tanto o tema dark como o tema claro, né? O tema escuro e o tema claro. A gente consegue fazer diversas customizações aqui. E a comunidade tem feito diversas customizações, diversas variantes, e a gente consegue, através desse Tweaks, acessar essas diversas customizações que a comunidade já está fazendo e modificar com apenas alguns cliques o nosso sistema. Enquanto ele faz o download aqui, deixa eu voltar aqui na parte de configuração do sistema para a gente passear rapidamente aqui pela a parte de rede e wireless, como eu já tinha falado rapidamente aqui. Esses itens que estão aqui na parte superior eu já demonstrei rapidamente, né? Rede wireless, Bluetooth, acessibilidade. Aqui são as configurações de área de trabalho, onde eu vou passar com mais calma daqui a pouco aqui nesse item. Temos aqui a configuração de tela, caso você não tenha configurado ali pela parte de boas-vindas, você pode vir aqui configurar numa boa. A parte de saída de som que eu já mostrei. E se você estiver em um notebook, você pode alternar entre o modo de economia de bateria, uso balanceado ou alto desempenho, assim como você também pode definir desligar a tela após tantos minutos sem uso para economizar bateria, e aí suspender após 30 minutos, 15 minutos, nunca. Você pode definir isso também. Nós temos aqui a configuração de teclado e mouse. Inclusive você pode definir atalhos por aqui também, né? Vindo aqui, ó, ver e personalizar atalhos para que você consiga utilizar e explorar muito melhor essa interface gráfica que funciona muito bem com atalhos do teclado. Aqui nós temos as configurações de aplicativos. Você pode definir os aplicativos por padrão aqui
navegador, gerenciador de arquivos, player de música, tem gente que prefere o VLC ou o SM Player, um cliente de e-mail, o próprio editor de textos e um terminal também, caso você queira um outro terminal sem ser o próprio da Cosmic. Aqui as configurações de data e hora e a parte de sistema e contas, onde você pode definir mais alguns usuários, e aqui as informações, mostrando as informações no caso do meu hardware, além das informações do sistema, que é o Pop! OS 24.04 LTS, baseado no Ubuntu, na última versão do Ubuntu LTS, né, que traz suporte a atualizações aí até 2029. Aqui ele está mostrando, inclusive, as informações da minha placa-mãe, que é uma TUF Game 450M Pro S, e também está mostrando informações mais detalhadas da minha placa de vídeo, né? Tanto do meu processador, o 4650G, que já tem uma GPU integrada, assim como a da minha placa de vídeo, que é a mesma do tipo da série do Linus Torvalds. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando aí, vai seguir num card na parte final, caso você não tenha visto. Bom, pelo menos era antes dele trocar de hardware, né? Se ele trocou, aí já muda o cenário. Bom, e vindo aqui na parte de aplicações do sistema, nós temos aqui o básico, né? Ele vem com gerenciador de arquivos, um app de configuração, um editor de textos, um navegador Firefox, a loja de aplicativos. O OBS foi o único que eu fiz a instalação até agora. Ele vem com o próprio reprodutor de mídia, o próprio terminal, e aqui na parte de escritório ele já traz a suíte do LibreOffice completa, ele já vem com um app de scanner, um cliente de e-mail, que é o Thunderbird, um visualizador de PDFs, tá? Então você não precisa baixar um programa para visualizar documentos, entre outros, um visualizador de imagens. E aqui na parte de sistema você já vem também com um app para criar uma mídia de instalação, a parte de monitor do sistema, de impressão. Temos também essa parte de suporte de idiomas que eu já mostrei, né, ali no Boas-Vindas. E aqui o Repoman para que a gente consiga organizar a parte de repositórios aqui do sistema. Isso aqui, para um usuário que está chegando agora no Linux, não é importante. Isso aqui talvez vai fazer uma diferença para alguém que já está há algum tempo aí no sistema e quer conhecer um pouquinho melhor ou mais a fundo aí das distros Linux. Aqui temos também um programa para captura de tela, então você consegue tirar print screens daqui da tela facilmente. Lógico, por ser uma interface nova e que quer escrever os programas do zero, muitos programas ainda serão escritos para deixar essa interface, esse sistema mais completo. Mas pelo que eu posso ver, o Pop! OS já está pronto para o uso aí e já é um sistema que tem recursos o suficiente para ser o sistema padrão aí no dia a dia de diversos usuários. Só lembrando, quanto a drive de vídeo, no momento que você vai fazer o download do sistema, o Pop! OS é gratuito. Quando você clica aqui em download, você vai selecionar nesse momento se você tem um computador que possui uma placa de vídeo NVIDIA. Então ele já vai vir com os drivers NVIDIA para você explorar o máximo aí do seu sistema. E se for Intel ou AMD, você vai clicar aqui e ele já vai vir com drive também de código aberto para funcionar perfeitamente aí no seu computador, no seu notebook que possui uma GPU ou Intel ou AMD. E fora isso, ele também tem uma versão para a arquitetura ARM, né? Quem tem uma plaquinha de desenvolvimento, muitos já vão conseguir utilizar também um Pop! OS aí nesses computadores que possuem processador ARM. Bom, então esse aqui foi a review do Pop! OS com a nova Cosmic. E você está animado com essa nova interface gráfica e essa nova versão do Pop! OS? Não? Deixa aí nos comentários. E se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo e fica agora com alguns cards na parte final de algumas reviews que eu fiz recentemente aqui no canal que talvez você não tenha recebido a notificação. E até a próxima.